Olá, queridos, tudo bem com você? A palavra de Deus hoje vai falar um pouquinho sobre Elias e a viúva de Sarepta. Um pouquinho então antes desse encontro de Elias com a viúva de Sarepta, Deus mandou mensagem para Acabe por intermédio de Elias. A mensagem dizia o seguinte, que não iria chover na terra durante 3 anos e meio, por causa do pecado de Acabe e o pecado também do povo. Essas eram as consequências. Então, Deus mandou Elias ir para um local, e nesse local distante, onde o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, estava atrás de Elias querendo o matar, e Deus manteve ele ali. E a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 17, que de manhã pássaros vinham trazer pão e carne para Elias. E à tarde também vinha trazer pão e carne para Elias. Interessante como o Senhor cuida de nós, não é? Sabe, queridos, Elias estava sendo mantido pelo Senhor. E quando veio a palavra do Senhor dizendo, Elias, sai daqui, vai para a cidade de Sidom, e lá uma viúva vai manter você durante o tempo necessário até fazer chover. Eu fico imaginando que Elias deve ter pensado, bom, Deus cuida muito bem de mim. Essa viúva não deve ser uma viúva qualquer, deve ser uma mulher milionária, rica, e deve ter muitos quartos ali, talvez uma piscina, e eu vou ficar ali até a chuva vir sobre Israel. Aquela mulher então nesse versículo ela relata que ela não tem nada, só tem apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha. E eu vou preparar ali uma comida para mim e para meu filho, porque nós não temos mais nada, e então nós vamos esperar depois morrer, porque não tem mais nada para comer. Não tinha luz para aquela família, não tinha luz para aquela mulher, porque a fome que a atormentava, a seca que atormentava aquela terra, ela não tinha saída, ela não tinha luz, ela não tinha comida. Deus faz uma prova de fé e fala para ela, vai primeiro, faze um pão e primeiro traze para mim e depois dá para você. Porque se você fazer isso, nada vai faltar para a sua casa. Não vai faltar azeite e nem farinha, enquanto não chover. Aquela mulher então, crendo na palavra do profeta, preparou pão para Elias. Primeiro para Elias e depois para ela e seus filhos. Então ela hospedou Elias ali. E a palavra de Deus diz que naquele dia eles comeram à vontade. Tanto Elias, quanto ela, quanto seu filho. Comeram fartamente, porque o pão não se faltou. Na manhã seguinte, então, Elias se levantou e perguntou para ela, mulher, já fizeste o café da manhã? A mulher então falou, mas eu já gastei a farinha e o azeite ontem, e quando ela abriu a tampa da panela, tinha mais farinha e tinha mais azeite. E quando foi mais ou menos na hora do almoço, meio-dia, Elias falou para ela, você não vai fazer o almoço? E ela falou, mas Elias, não tem mais nada. E quando ela abriu a panela da farinha, tinha farinha. Não, mas o azeite não tem mais. Quando ela foi ver o azeite, tinha azeite. Porque eram as bênçãos do Senhor. Quando foi à noite, Elias falou para ela, você não vai fazer a janta? Ela disse, Elias, não tem mais nada. Agora não tem mais nada. Até as panelas eu já lavei. E quando ela abriu a panela, tinha lá a farinha. Quando foi ver o azeite, tinha lá também o azeite. Sabe, queridos, Deus poderia ter mandado ali uma porção grande de farinha, uma porção grande de azeite. Deus poderia ter mandado ali um carro de supermercados para você que precisa, parar na sua porta e abastecer você durante 30 dias. Deus poderia, mas por que Ele não fez isso? Porque Elias já estava acostumado a se manter pelo Senhor a cada dia. Lembra lá no deserto que os pássaros iam trazer para ele uma refeição de manhã e outra à tarde? Elias já estava aprendendo a confiar no Senhor todos os dias, um dia de cada vez. E é assim que Deus quer cuidar de você, um dia de cada vez. Talvez eu esteja falando aqui por causa dessa epidemia, muitas empresas fecharam. E talvez eu esteja falando para um empresário, um grande empresário com muitos funcionários. Talvez eu estou falando para um microempreendedor que tem poucos funcionários. Talvez eu esteja falando para alguém que é autônomo. Talvez eu esteja falando para alguém que é um funcionário de uma empresa que fechou as portas. Talvez eu estou falando para alguém que esteja desempregado. Sabe, querido, Deus Ele quer manter você. Ele quer manter você dia após dia. Confie no Senhor e o mais Ele fará. É uma promessa dEle para a sua vida. Talvez Deus não vá dar tudo o que você precisa de uma vez só. Porque talvez se Ele fizer isso, você não vai andar em seus caminhos. Mas, queridos, o povo de Israel foi desobediente porque não creu nos mandamentos do Senhor, se afastou dos ensinos do Senhor. Talvez nós também tenhamos afastado dos caminhos do Senhor. E o Senhor quer que nós voltemos para Ele, que a gente confie nele, que a gente creia nele. E aí sim Ele vai derramar
vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas. Queridos, que Deus possa abençoar a tua vida. Ele vai manter você. Seja fiel a Ele, confie nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar? Grandioso Senhor que habita nos céus, graças damos a Ti, Pai querido, pela nossa vida, pela nossa existência. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos mantido. O Senhor tem sido fiel para conosco. Não tem nos faltado, Senhor, o que comer. Talvez nós passamos por algumas dificuldades, mas se passamos por algumas dificuldades, é porque nós mesmos, às vezes, demos algumas cabeçadas, nós mesmos tomamos algumas atitudes que não devemos tomar. Mas, Pai querido, vem perdoar os nossos pecados, vem estar conosco. Vem, Senhor, nos dar ânimo, nos dar força. Seja, Senhor, com esse empresário, com esse microempreendedor, com esse funcionário dessa empresa que está ouvindo esse vídeo, que não sabe nem quando a epidemia passar se vai ter o emprego de volta. Seja, Senhor, com todos nós que está desempregado também, quem está desempregado. Seja, Senhor, com a vida de cada um de nós, nos mantendo, nos suprindo. A certeza é que temos, é que se formos fiel ao Senhor, o Senhor também será fiel para conosco. Então nos ajuda, Senhor, a cada dia a se mantermos fiéis e acreditar na Tua Palavra. E é isso que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.